porque não é um texto de Gênesis em Bereshit, uma ideia de uma pré-criação. Não. Então, essa terra é uma terra específica. O termo Shammai, que nós vamos ver agora na estrutura do texto, que eu estou sublinhando aí para vocês, observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Ó, Raite vai aparecer também, tá, gente? Lá em Gênesis 1, Raite, né? Esse termo Raite aparece muito. Raite et Haaretz. Observei a terra. Verine, uma interjeição. Veja, a gente está diante de uma estrutura poética, agora sim, poética em Jeremias, tá? O nexo de uma unidade literária. Veriner torru, ou seja, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, ve'el hashamai. Aqui essa preposição, ela trabalha desta forma com a conjunção vav, que é coordenativa, fazendo um trabalho, tá? Aqui também. E ve'em oram, e também o céu, ok? E também os céus. E não tinha sua luz. Olha aqui, ó. Vem oram, a palavra, interessante que a palavra tanto céu quanto luz estão no plural, pessoal. Isso aqui é importante para a estrutura do Gênesis. A palavra luz em hebraico é or. Percebeu? É or. Aqui eu tenho plural em Jeremias, oram. Mas o que nós temos na tradução? E não tinham a sua luz. Opa, peraí, olha só uma tradição pré-exílica. Não tinha a sua luz, não tinham. O que não tinham sua luz? Os céus, mas peraí, eu tenho uma palavra Shammai como plural, portanto, designando estruturas, portanto, não é o céu que você está vendo, porque isso que tu está vendo não tem nada a ver com o céu, ok? E nós temos agora a palavra luz, que em hebraico é or. Mas no texto de Jeremias, de Jeremias, tá bom? Aparece como outra estrutura, com outra forma, com o plural, orim, que quer dizer luzes e não luz. Então percebe, se eu tenho uma tradição que está traduzindo e os céus não tinham suas luzes e não sua luz, tá dando para você entender? Não pode. Porque eu tenho antes disso uma partícula adverbial que está totalmente ligada ao Shammai e ao oram. Eu vou mostrar agora para você. Aqui, ó. Tá aqui a partícula adverbial. Com uma conjunção ainda coordenativa. Então eu tenho que concordar aqui, eu não posso ter or como singular. E, portanto, refutado Gênesis capítulo 1, versículo 1, como um texto que diga que Deus criou os céus e a terra. Vai contar outra. Ok? Agora veja o que temos em Gênesis capítulo 1, verso 2. V'haaretz haitar torru vavoru. Olha aqui, ó. Gênesis 1, voltemos para Gênesis 1, 2. O texto, ele é longo, tá? O texto, ele é longo, mas eu peguei só a parte para ninguém dizer, a perícope está delimitada, podem ter certeza, não estou fazendo exegese, estou atendendo às unidades literárias das fontes documentais. O texto em si, ele começa o versículo 2, tá? Que é uma fonte traditiva, e eu já expliquei para vocês, aparece, V'haaretz haitar, torru vavoru, veroshel alpinei terron, veruach Elohim merahefet, alpinei ramai. E a terra era sem forma e vazia. Parou. Ok. A terra era sem forma e vazia. Volte comigo para Jeremias. Até rimou, né? A terra era sem forma e vazia. Volte comigo para Jeremias. Olha isso aqui. Torru vavoru. Mas o que era sem forma e vazia? A terra. Que terra, professor? Judá. Judá. Ok, se tornou em desolação. Sem forma e vazia. Está aqui. V'haaretz haitar torru vavoru. Olha aqui a estrutura. Ok? Totalmente dentro do aparato. E percebe que esse texto, ele para
justamente na estrutura da poesia, na palavra vavorru. Por que ele para aí? Porque eu tenho um texto em poesia. E eu tenho que entender na estrutura do texto o que é assimetria, trimetria, tetrametria, que são as formas com que um texto ele vai se apresentando. Isso não precisa propriamente ser o hebraico, mas a tradição massorética, ela construiu, porque percebeu a tradição, uma estrutura literária para cada forma de gênero. E nesse caso, o gênero poético tem que respeitar todas essas formas de acentuações ou pontos, cantilações, nós chamamos de necudotes, cantilações, que marcam essas pausas. Portanto, eu estou dizendo que eu tenho uma tradição em Gênesis, que é uma tradição de Jeremias. Portanto, eu afirmo aqui e me responsabilizo para um debate com qualquer um, que a estrutura do texto de Gênesis é jeremiânica. Significa estar se referindo não à criação do céu e da terra, mas da estrutura político-demográfica, estruturalmente geográfica de Judá. Sobretudo, de uma ornamentação do templo de Jerusalém. Ok? A partir do quê? Da criação. E depois da recriação. Por isso que primeiro tem a criação do templo. Depois o templo é destruído, o que se denominou segundo templo. Ok? Veja que num princípio a terra é criada. Lembra? Vaiomer Adonai el Avram, lech lecha, umimolabeterra, umitbeterra, ver aratserra. Disse Deus a Abraão, sai tu do meio da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, avirra, para a terra que te mostrarei, atzareha. Ou seja, por isso você tem um cara que é chamado na estrutura, que não existiu, tá, gente? Calma, não existiu. Esquece. É uma saga, é uma narrativa, tá? É uma Haggadot criada para ilustrar como essa terra que vai ser povoada, evidentemente, é a terra que te mostrarei, que vai ser habitada, que vai ser transformada. Captou? Agora você entendeu. Em tese, ok? Agora, qual é a segunda estrutura do texto? Verrocher. Veja, você pode pronunciar Verroshek, porque o Raf Sofit pode ser pronunciado como um K. Portanto, você pode pronunciar Verroshek, não tem problema. Você pode ter uma pronúncia Askenazi, traditiva, uma pronúncia Sefaradi. Ok? Tem muita gente aí que começou hebraico ontem, hoje até... Não. Você pode pronunciar Verrocher ou você pode pronunciar Verroshek. Ok? Eu gosto de pronunciar Verrocher. Verrocher al-Pnei Terron. Opa! Então agora nós temos na segunda estrutura do texto de Gênesis o termo Rocher, al-Pnei e Terron. Pegou aí comigo o termo Rocher, que vem aí com uma conjunção coordenativa, ok? Depois nós temos o termo apnei, al-Pnei, e outra coisa que eu quero trazer agora aqui para você a partir do próximo tópico. A palavra pnei, ela é um construto, e não é um construto, observe só, singular, é um construto plural. E se é um construto plural, eu tenho um outro problema. Porque se é um construto plural, eu vou subentender o que Jeremias falou, porque a palavra céu não é singular, e sim plural. Como bem a palavra maim também não é singular. Por quê? Porque forma-se o que nós chamamos de um plural construto, não dual, um plural construto. Maim, Hashamaim, ok? E eu vou explicar isso agora para você. Vem comigo. Olha aqui. A maioria das genealogias antigas do Oriente Próximo destina-se a estabelecer um certo status para um líder político ou oficial. Enquanto na história primitiva, as genealogias são misturadas com porções narrativas para quê? Vem comigo. Para mover o leitor na história pessoal. Ah, mas o professor que criou isso, o professor inventou isso da cabeça, ele estava, tomou umas geladas com Dona Andréia, e aí começou a delirar e veio para a rede social inventar isso. Não, isso aqui é para quem tem 23 anos de dedicação e estudo às línguas hebraicas, cultura judaica, literatura hebraica,
tá? A historiografia das religiões antigas do Oriente Próximo, ok? Para poder trazer para vocês, ok? E aqui não é discurso de autoridade, porque eu nem doutor sou, num sentido estrito, né? Mas lato sensu, sim, ok? Então, eu disse que as narrativas bíblicas são narrativas de intervenção ideológicas, são narrativas de enfrentamentos, de embate. Portanto, quem está escrevendo para sensibilizar, para mudar o posicionamento, para fazer com que um grupo específico que não quer se submeter ao controle de uma elite, de uma outra classe social, possa, de alguma forma, aceitar à medida que esses simbolismos vão sendo reproduzidos na sua mente. E veja, eu trago aqui como referência o Richard Hess, ok, no seu trabalho The Genealogy of Genesis, do chapter 1, tá vendo aqui? Verse 11. Uma literatura aqui, comparada. Então eu não tirei isso da minha cabecinha, não, eu não tirei. Portanto, pegue papel e caneta agora e anote, se você não puder comprar o curso, essa aula maravilhosa em 3 módulos, para te deixar expert. Eu tenho uma certeza. Quando você for conversar sobre Gênesis 1, pelo menos no primeiro módulo, até o versículo 6, veja, até o versículo 6, você está tendo o equivalente a uma aula de quase 2 anos num curso de teologia. Porque 2 anos lá você não vai aprender isso, porque eles não vão te ensinar isso. Ok? Está aí cheio de apologeta com Bíblia debaixo do braço, dizendo que... tá? Então, veja, a ideia aqui é provavelmente semelhante com esta diferença. Qual é a diferença? Há uma distinção de terra e mar, totalmente apagada. E a terra, que é sujeito da frase, porque Haaretz, aqui, veja, eu estou falando na primeira estrutura, na segunda objeto, quando você diz et Haaretz, ok? Na segunda não, na segunda sujeito. Deve ser entendido como a massa asquosa ou amorfa, na qual os elementos da futura terra e mar foram misturados. Por isso nós entendemos o conceito ali do Ramai e também do Chamai. E no outro lado nós temos a palavra escuridão, que é uma característica quase invariável das antigas concepções de caos, sumeriana, babilônica e todas que vocês já sabem, que estavam sobre a face do abismo. Agora tem um problema. Seria mesmo sobre a face do abismo e a face das águas? Ou as faces das águas? Uma vez que eu tenho a palavra alpinei, Ramai, e não Pané, Maim. Captou? Agora vem comigo, vou pular aqui mais um pouco, vamos para outra página, porque eu não posso disponibilizar esse conteúdo gratuito, ok? Então, quem assistiu. E lembrando, pessoal, até essa live será editada. Quem quiser, pague para ser membro do canal e usufrua de um professor quase que 24 horas, porque eu me tornei uma pessoa pública para o meu público, né? Eu aqui não me blindo de qualquer narrativa ou argumento autoritativo. Não tem um robozinho. Tem alguém aqui, por acaso, no meu chat, sendo inscrito ou membro, que tenha recebido um robozinho para falar comigo? Ou tenha ouvido minha fala e sido atendido de forma muito educada pelo professor? Comente aqui para mim. Eu praticamente vivo uma vida, coisa que muitos aí não fazem. O meu telefone é realmente, apesar de privado, público para os meus inscritos. Beleza? Vamos lá. Compartilhar a tela, pulei mais um pouquinho. Agradecer, antes de tudo, não posso deixar de agradecer